Oi, alunos, tudo bem? Aqui é o professor Cristiano Souza, de História, do SEMEAC, e eu trago uma aula muito interessante para vocês da nossa formação geral básica, com um tema bastante interessante e que é um conteúdo que abre portas para vários outros conteúdos, para vários outros temas. Olha isso, Iluminismo, também chamado de o século das luzes. O Iluminismo, ou século das luzes, foi um movimento intelectual, observa aí, observa, intelectual e filosófico. Isso mesmo, foi criado por filósofos, que dominou o mundo das ideias na Europa durante o século XVIII. Por isso é conhecido como o século das luzes. Não é porque acendeu a luz, não, tá, gente? Estava escuro e acendeu a luz. Não é isso. É porque agora é a luz da razão, da racionalidade humana que vão guiar os rumos aí da sociedade, que vão indicar à sociedade aí revoluções, transformações, dentro principalmente de onde ele surge, que é a França. Surgiu então na França com pensadores que defendiam a razão, ou seja, defendiam a luz da razão como principal ferramenta para o conhecimento e para a verdade. Olha o segundo tópico aí embaixo. Em vez de aceitar dogmas religiosos ou tradições, os iluministas buscavam explicações lógicas e baseadas na ciência. Antes do iluminismo, pessoal, tivemos aí o período medieval, do século V ao século X aproximadamente, e nesse período todo o conhecimento era guiado, era norteado pela igreja. Agora o iluminismo quer romper com isso no século XVIII. Todo conhecimento deriva da pesquisa, da experiência, da racionalidade, da razão, da luz da ciência, da luz da razão. Entenderam aí? Entenderam? Ótimo. Vem comigo aqui. Olha só, o movimento iluminista se opunha fortemente ao antigo regime. O antigo regime, pessoal, que se caracterizava pelo absolutismo monárquico, pela sociedade estamental, ou seja, com privilégios para a nobreza e o clero, e pela forte influência da igreja. O objetivo do iluminismo, então, era reformular a sociedade e o governo, promovendo, olha só, a liberdade e a igualdade para todos. Ou seja, o iluminismo era a voz da razão contra a tirania. Liberdade e direitos, a defesa intransigente da liberdade individual, de pensamento, expressão e propriedade, e sendo aí direitos naturais e inalienáveis a todo ser humano. Então essa liberdade é fundamental dentro da ótica iluminista. Outra característica aí do iluminismo é a divisão dos poderes. Montesquieu, por exemplo, propôs a tripartição dos poderes em legislativo, executivo e judiciário, como nós conhecemos hoje, para evitar a tirania e assegurar o equilíbrio do governo. É a ideia de que um poder limitaria o outro poder. Outra característica que você observa aí, o Estado laico. Propugnaram a separação entre Estado e Igreja, garantindo a liberdade religiosa e a não intervenção da fé nos assuntos governamentais e educacionais. Outra característica importante aí, o liberalismo econômico. Adam Smith defendia a não intervenção do Estado na economia. Ele acreditava na mão invisível do mercado para regular a produção e o consumo. E ele acreditava, inclusive, que toda vez que houvesse alguma crise dentro desse liberalismo, seria a mão invisível do mercado que resolveria todo esse problema. Ok? Esse é o liberalismo clássico, a não intervenção do Estado na economia, ao contrário do que era no antigo regime com o mercantilismo, lembra? Que no mercantilismo tudo estava sob o controle do rei, inclusive a economia? Você lembra, não é? Ótimo. Os principais pensadores, os verdadeiros arquitetos desse fenômeno aí, desse grande movimento filosófico que é o iluminismo. São esses que estão aí na tela de vocês. Vamos lá. Primeiro, Voltaire. É esse aqui de cima, ó. Voltaire. Um crítico feroz do absolutismo e da igreja.
defendia a liberdade de expressão, a tolerância religiosa. Voltaire, por exemplo, dizia que ele, abre aspas, posso não concordar com nenhuma de vossas palavras, mas defenderia até a morte o seu direito de dizê-las. Voltaire. Então ele criticava a pessoa não ter liberdade de expressão, ele criticava o fato de a igreja dominar os saberes e os conhecimentos, impor esses saberes e esses conhecimentos. Voltaire é um grande crítico desse antigo regime absolutista, que herdou muito lá da Idade Média, ok? Outro crítico ferrenho e grande defensor do iluminismo que propagou muito foi Montesquieu. Montesquieu é o autor, inclusive, da grande obra O Espírito das Leis. O Montesquieu ele formulou a teoria da separação dos poderes aí, ok? Legislativo, executivo e judiciário, como vimos agora há pouco. Foi ele que pensou, viu? Essencial para os governos. Então, como eu acabei de falar para vocês, Montesquieu propunha que esses poderes atuariam juntos e, ao mesmo tempo, de forma independente, onde um poder limitaria o outro poder. Nós temos isso em grandes democracias do mundo até os dias de hoje. Rousseau, esse aqui, olha, Rousseau, ele propôs a ideia de soberania popular e do contrato social, onde a vontade geral do povo deve guiar o governo, influenciando o conceito de democracia direta, né? Então, assim, para Rousseau, você elege um governante e ele tem que amparar você, cuidar dos seus interesses. Aqui abaixo nós temos outros pensadores muito importantes na época do Iluminismo. Adam Smith, ele é o pai do liberalismo econômico. É ele que vai desenvolver a teoria do liberalismo, que defende a livre concorrência, a não intervenção do Estado na economia. E esses dois aqui, ó, esses dois últimos, super importantes, Diderot e D'Alembert, os principais organizadores de uma obra chamada Enciclopédia. O que era a enciclopédia, professor? A enciclopédia seria uma obra literária que visava reunir todos os conhecimentos, tá? De maneira racional, científica, de maneira laica, sem a questão religiosa, apenas com base nos conhecimentos pesquisados e adquiridos, tá bom? Para você entender melhor, a enciclopédia seria o Google da nossa época, não é? Onde vamos pesquisar informações ali, os sites de pesquisa e busca. É a enciclopédia da época, né? Não tinha informática naquela época, então era folheando o livro. E a enciclopédia, pessoal, ela é fenomenal. Até o século XX foi muito utilizada. As enciclopédias para pesquisas, para estudos escolares, etc. Você não deve saber disso, né? Você nasceu na era digital, não é? Não é isso, aluno? Mas seus pais, seus avós tiveram contato com essas obras, esses grandes livros aí, a enciclopédia. O iluminismo ele tem impactos políticos e sociais muito grandes. Observa aí. O iluminismo vai influenciar o fim do absolutismo. As críticas iluministas minaram a legitimidade do poder absoluto dos reis, defendendo a limitação do poder real e a participação popular no governo. O iluminismo impulsionou muitas revoluções. Suas ideias foram a base intelectual para grandes movimentos revolucionários, como, por exemplo, a Revolução Americana, o movimento de independência dos Estados Unidos, não é? A Grande Revolução Francesa, que derrubaram aí regimes antigos e estabeleceram novas ordens políticas. O iluminismo é responsável pela grande dissipação da ciência e do progresso pela Europa. O iluminismo fomentou a crença no progresso contínuo da humanidade através da ciência e da razão, impulsionando inovações e descobertas. O iluminismo também, ele vai influenciar na tolerância. O iluminismo combateu a intolerância religiosa, combateu a Inquisição, combateu os privilégios estamentais, promovendo aí igualdade perante a lei e dignidade humana para todos.
O iluminismo ele é fundamental nesses processos aí ao longo do tempo e ao longo do século XVIII na Europa e em outros lugares também. Você sabia que o iluminismo atuou no Brasil? Quando você teve aquelas aulas de história do Brasil sobre, por exemplo, Inconfidência Mineira, tu sabia que ali é uma revolta iluminista? Que é amparada pelo iluminismo, que é inspirada no iluminismo? Ah, viu? Conjuração Baiana também é inspirado no iluminismo. Então o iluminismo ele não fica fechado na Europa. Ele vai influenciar vários outros movimentos aí ao redor do mundo, né? Levando aí o seu lema de liberdade, igualdade, fraternidade, de libertação do antigo regime. Ok? Tudo bem? Ótimo. Vamos continuar. Então, alunos, observa que o iluminismo trouxe legados que perduram até os dias atuais, estão aí até hoje. Quais são os principais legados? As democracias modernas, observa, as democracias modernas, os princípios de direitos civis, políticos, de cidadania, são diretamente derivados das ideias iluministas, formando a base de governos democráticos no mundo inteiro. Olha, outro legado importante, o Estado laico, com liberdade religiosa. Então, o Estado separando-se da igreja e garantindo a liberdade de crença ou de não crença, são pilares fundamentais das sociedades contemporâneas, como raízes profundas do iluminismo. A economia de mercado, olha aqui, o liberalismo econômico de Adam Smith continua a influenciar as políticas econômicas globais, com a defesa da livre iniciativa, da menor intervenção do Estado nos mercados e, principalmente, o maior de todos os legados, os movimentos sociais. Valores de liberdade, igualdade e justiça social continuam a inspirar movimentos sociais e políticos em busca de direitos e transformações em diversas partes do mundo. Tudo bem? Estão compreendendo a importância do iluminismo? É o iluminismo que vai ser aí o porta-voz da Revolução Francesa. Inspirar o movimento de Revolução Americana, inspirar revoltas de emancipação aqui também na colônia Brasil. Enfim, um movimento extremamente importante que surge na França no século XVIII. Agora, para testar os seus conhecimentos, para testar o que você aprendeu hoje, eu trago para vocês aqui uma atividade diferente. Você vai ter que completar as lacunas. Vem comigo, observa aí. O iluminismo também é chamado de século das... Ficou fácil. Depois de hoje ficou fácil, não foi? Fala aí, aluno. Luzes, muito bem. Por que defendia o uso da... como forma de compreender e transformar a sociedade? Defendia o uso do quê, gente? Como forma de compreender e transformar a sociedade? Muito bem, exatamente o uso da razão. Mais uma. O pensador francês foi um crítico ferrenho da intolerância religiosa e defensor da liberdade de expressão, famoso por sua frase: posso não concordar com o que dizes, mas defenderei até a morte o direito de... E aí, complete as lacunas. Qual é o pensador? Qual é o nome dele? Ah, você viu hoje, muito bem. Voltaire. E o final, a última etapa, o direito de... Isso mesmo, de falar, de dizer. Muito bem. Mais uma, 3. O iluminismo influenciou diretamente a Revolução de 1776 e a Revolução de 1789, que colocaram em prática seus ideais de liberdade e igualdade. Quais são essas revoluções? Olha, eu vou dar uma colher de chá para vocês. Se vocês não acertarem aí no tempo, nas datas, mas se pelo menos acertarem as duas, eu já estarei satisfeito. Fala aí. Ótimo! Tenho certeza que vocês acertaram aí. Revolução Americana e a Revolução Francesa. Muito bem, viu? Estou orgulhoso de vocês.
E o que aprendemos hoje? O que relembramos hoje? Que o iluminismo, então, é o caminho para a modernidade, ao colocar a razão no centro da vida humana, questionando velhas estruturas e propondo uma sociedade baseada nos lemas de liberdade, igualdade e progresso. O seu impacto atravessa os séculos, moldando o mundo contemporâneo e os valores democráticos. Temos aí o legado das luzes, que é inegável. Esse legado traz à tona questões que debatem sobre um mundo mais justo, livre e fundamentado no conhecimento, fundamentado na razão, fundamentado nas luzes da razão. Por isso é um movimento que iluminou a Europa ali no século XVIII. Legal, não é? Os conteúdos que vêm após isso, como Revolução Francesa, Revolução Americana, são super interessantes. Veremos, quem sabe, em breve, hein? Espero que vocês tenham gostado, que tenham aproveitado. Aprofundem-se sobre esse tema, que ele é muito importante, viu? Um abraço, até mais.